Começa agora o programa Memórias do Rádio Guarapuavano. Nessa primeira edição, você vai conhecer um pouco da história do radialista Joel Santos. Alô, meus amigos. Nesse momento, o assunto é notícia. Noticiário de primeira linha, levando para você a melhor informação. O assunto é notícia. Eu vim para Guarapuava, segundo a minha esposa Clarice informou, em 1986. Ah, não, 66. 1966. Trabalhei em Ponta Grossa, antes, né? Curitiba eu trabalhei na Rádio Guaracá. Em Ponta Grossa trabalhei na Rádio Clube, na Central e na Difusora. E aqui eu vim para Atalaia, em 1966. E daí trabalhei na Cultura, trabalhei na Cacique, fazendo jornalismo, no tempo ainda que tinha que gravar tudo no gravadorzinho cassete, né? Lá atrás, 1966, e reportagem policial, e trabalho assim como vocês estão fazendo com a gente. Da vinda para cá e daquilo que eu realizei e procuro ir realizando ainda, né? Apesar dos 74 anos, eu não tenho diploma de jornalista, porque na época não tinha. Então a gente era jornalista por iniciativa e realizando as coisas assim. Rádio, por exemplo, que você falava muito. O jornalismo era um complemento. Hoje até o rádio, que é um complemento, e o jornalismo se destaca, né? Então eu fiz em Curitiba curso para rádio. Como nós estamos aqui filmando e fazendo, para rádio. A televisão ainda era muito difícil. O computador e a internet também não era fácil. Então as coisas eram completamente diferentes do que nós fazemos hoje. Olha, eu entrei na rádio com 14 anos para 15 anos. Então eu fazia, logicamente, a parte técnica, porque na época eu não tinha voz ainda, a voz de criança, em Ponta Grossa, né? Foi com 14, 15 anos. E ali eu fui me evoluindo, graças a Deus, e fiz da rádio a minha profissão. E o primeiro programa que eu apresentei na rádio, sabe o que foi? Jornal Falado. Entrei nos estudos da Rádio Clube Ponta Grossense, Barro Júnior, era o diretor, e eu tremia que nem uma vara verde. Papel na mão, junto com cobras do rádio que estavam ali, mas graças a Deus eu me saí bem, e dali foi indo. Depois eu fiz programas musicais, atendendo aquela participação de ouvintes que tem na rádio, na época tinha muito, e Ponta Grossa é uma cidade grande, né? Então, e ali eu parti daí para reportagens, né? Não tinha o carro de reportagem, tinha que emprestar um telefone, daquele que dizia número, vocês lembram, né? Vocês não, eu lembro, da época, né? E assim foi indo. Aí eu me lembro da mesa de som, era Euvitec, era mesa, tudo uma botoneira, digital, não existia. Então, era isso aí. Para fazer a reportagem, como eu disse para você, era o telefone. Primeiro telefone a gente ligava para a rádio, né? E colocava no ar. Na primeira rádio eu estou falando, né? O som, as emissoras eram tudo em AM ou onda curta. Hoje está mudando tudo para FM, né? A meta hoje é FM. E dessa forma, então, é que a gente fazia as coisas. Fiz algumas coisas para FM, mas sempre o maior destaque e o que eu desenvolvia mais era a AM, porque era mais noticiosa, era mais jornal falado, informativo. A eleição, por exemplo, era a cédula. Não existia a internet, não existia o computador. Então, sabe como é que era feito? Levava uma semana para fazer a apuração da eleição. E nós trabalhávamos com a caneta e papel na cabeceira das mesas para pegar a soma dos candidatos. Começava na segunda-feira, vamos supor que a eleição fosse no domingo, ia terminar na outra segunda-feira. Aí nós íamos somando e não tinha a máquina de somar.
era soprando na mão, entende? Depois surgiu a máquina, depois surgiu o gravadorzinho com fitinha, daí surgiu a cartucheira. A cartucheira onde nós fazíamos a propaganda. Seria hoje o DVD, o CD, o pendrive, né? E gravava nas cartucheiras. Então a gente levava uma semana. Só que tinha uma coisa que eu vou dizer para vocês, que o rádio era uma audiência enorme. A televisão não conseguia acompanhar o rádio. Hoje a televisão está aí, né? Que vocês não precisam nem dizer para vocês que é do tempo de vocês. Eu também, aqui em Guarapuava, eu fui diretor artístico da Rádio Cultura. A Rádio Cultura é da Diocese de Guarapuava, né? Então ela pertencia à igreja. Então no momento em que nós trabalhávamos numa rádio que tinha uma cor partidária, que daí foram surgindo pessoas que compraram emissoras de rádio. Guarapuava tem políticos, que eu prefiro não dizer o nome aqui, mas que tem as emissoras de rádio hoje nas mãos, né? Então nós seguíamos certas determinações. Eu não gostava, por exemplo, de trabalhar numa rádio que tinha a cor política, porque aquilo parece cerceava a gente. Se eu vi um buraco na frente da tua casa, Sabrina, e eu trabalhasse na rádio, vamos supor que era pertencente ao partido do prefeito, você me dizia, está vendo o buraco na frente? Eu não estou vendo onde é que tem buraco aí. Entende? Porque nós tínhamos que preservar o emprego. Mas aquilo machucava a gente. Porque a gente queria ser independente. Agora, a Rádio Cultura, eu trago uma recordação bastante grande, que foram 23 anos trabalhando ali, dos 40 que eu trabalhei. Então, pela independência, nós poderíamos fazer tudo e a Diocese nos dava ainda a força. É claro que eu quero deixar bem claro para vocês que estão fazendo o jornalismo, o curso, é claro que nós não podíamos fazer tudo aquilo que queríamos. Não seria nem lógico, mas aquilo que realmente estava acontecendo. Aí eu tinha um programa de auditório na radiodifusora, infantil, infantilidade, as crianças. E eu sempre tinha vontade de fazer um programa assim. Era aos domingos das 11 ao meio-dia, no auditório da rádio, perto do Colégio Belém ali. E eu, quando reunia 400 crianças, 500 crianças, nós tínhamos um conjunto, que era o Carlinhos, o paraquedas, na bateria, guitarra, tinha um conjunto e eles ensaiavam. Então eu me divertia muito, que as crianças, elas já são a piada, né? Elas brincavam comigo. E quando eu apresentava, eles choravam. Puxa vida, né? E vinha gente de Prudentópolis, de Imbituva. Era um sucesso. Cantar aqui. Os pais traziam. E eu saía no comércio, levavam as balas, não só para mim, um chocolate, mas para distribuir para essa criançada, né? E o ensaio era no sábado, o programa era no domingo, das 10h30, estou errando aqui, até o meio-dia, da radiodifusora de Guarapuava. Esses programas que o senhor fez, e também os outros programas dessas rádios, eles eram gravados ou geralmente eles eram ao vivo? Olha, a maioria de tudo na época era ao vivo, porque nós encontrávamos muita dificuldade da questão da gravação, de pôr no ar. Às vezes a qualidade não era tão boa, porque uma fita cassete hoje não pode se comparar com a moderna técnica de hoje, com o pendrive, com o CD, mas tinha programas gravados que eram mais nos finais de semana, principalmente à noite. Olha, hoje eu acredito que eu disse com o advento da televisão, na época depois veio a televisão só em preto e branco, com repetidores de sinal muito ruim. Então, para você ter uma base, a rádio era a coqueluche. Entrava no carro, ligava a rádio. Chegava na casa, estava ouvindo a rádio. Então, a
participação do povo era muito grande. Quando nós falamos em jornalismo, nós sabemos que aquela pessoa que quer saber como é que está o governo, não é? Como é que está o esporte, como é que estão os políticos de Guarapuava. Estão os políticos de Guarapuava. Então, eles eram mais da notícia. Chegava aquele momento em que nós apresentávamos um programa musical, nós tínhamos que saber quem era a coqueluche do momento. Quando eu entrei na Rádio Cultura, era Aldemar Dutra, era Roberto Carlos, né? Erasmo. Assim, Ponta Grossa já era diferente. Ponta Grossa era Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Ângela Maria, e lá em Curitiba. Então eram os cantores cantoras, né, que faziam muito sucesso na época. O senhor estava aqui quando o Roberto Carlos veio fazer show? Estava. E encontrou com ele? No ginásio. Como é que foi? Batemos um papo com ele, só que não tenho nada gravado nem fotografia. Estou levando do Belino, de Djalma, mas não. Ele era, por incrível que pareça, a pessoa mais simples que pode ter. E o Garrincha foi outra pessoa mais simples. Nesse programa que eu falei para você, Sabrina das Crianças, ele ficou aqui no Rio Grande Hotel Guarapuava. Eu cheguei ali e digo, ô Garrincha, eu não tenho uma condução para levar você. Ele disse, por quê? Para levar você. Onde é que é? Digo, atravessa a praia, por que me levar? Ele foi. E o Garrincha era campeão do mundo. Quem não lembra, né? Já o Djalma Santos, o menino que está ali, eu fiz entrevista e matéria com eles lá no estádio do Grêmio. Também eram muito simples, sabe? Mas também existiam aqueles que, lamentavelmente, a gente tinha uma imagem e quando chegava aqui a gente tinha outra. Uma decepção. Uma decepção. E os radialistas, nessa época, eles eram vistos como ídolos, assim, as pessoas queriam se aproximar, queriam ser amigas, queriam bater foto. Queriam. É como a televisão hoje. Você vê alguém da televisão, porque aparece a imagem. Eles iam conversar com a gente, e aquilo era gostoso, agradável. A gente não faz para receber elogios, mas principalmente quando diz, ó, isso aí eu gostei bastante. Não dá para dizer que não é agradável para o coração. Mas também era muito agradável, embora a gente tivesse que voltar, como eu disse, sem pensar, quando recebiam a crítica. Claro. Eles criticavam, desde que aquela crítica fosse uma crítica salutar, não fosse uma crítica marcada, né? Era bom. Tinha uma rádio que ela era modelo, que todo mundo queria trabalhar, que tinha, assim, era a mais famosa, o exemplo. Aí dependia da época, Sabrina. Por exemplo, a Rádio Difusora é a mais velha de Guarapuava, né? É a mais antiga de Guarapuava. Mas quando veio o advento da Rádio Cultura, eu vim para a Atalaia aqui, a Atalaia era outra novidade, só tinha a Difusora, né? Todo mundo queria conhecer a Atalaia. Eles preferiam naquelas que eles eram bem recebidos, aonde existia uma atenção especial, porque existia a rádio que às vezes podia ter, mas lamentavelmente chegar lá, era mal recebido, né? Ninguém gosta, né? Então era isso aí. Agora, as melhores instalações, a rádio mais moderna realmente foi a Cultura. O bico, você tem à vontade, viu? E vai acontecer com não vocês. Tem como fugir. Não tem como fugir. Eu me lembro que atiraram uma garçonete aqui na rodoviária, aqui de Guarapuava, era recém, né, coisa e tal. E daí o locutor que fazia o âncora, estava na cabine e perguntou, se uma pessoa está morta, eu acho que o defunto está morto. Defunto morto é uma boa, né? O Amazonas era o campeão dos micos. Ele estava fazendo o programa no estúdio e na parte superior tinha uma caixa d'água. E a caixa d'água começou a vazar e cair água dentro do estúdio. O Amazonas, o tempo em Guarapuava, chove torrencialmente. A gente fazia o que gostava.
Eu sempre gostei de rádio. Toda a vida gostei do rádio. A televisão eu tive chance. Deu algumas entrevistas, coisa e tal. Mas o meu era o rádio, era o som. E na época da ditadura o senhor já era radialista? Na época da ditadura. Da ditadura militar. Me lembro da ditadura. E como que era o posicionamento da rádio e dos radialistas nesse período? Bom, a ditadura era o seguinte. Quando houve a passagem do João Goulart, né, que passou o governo para o Castelo Branco, nós estranhamos. Porque o quartel, o militar, gravava tudo. Tudo. E tem um tal de ato institucional número 5, que nós não podíamos infringir de maneira alguma. Entende, Sabrina? Dizia lá que quem infringisse era até fuzilado. Por isso era a ditadura. Mas uma coisa eu acho que foi muito importante. Nós tínhamos segurança, que hoje não temos. Você podia sair na rua, como eu estou aqui, de traje de aposentado, não é? E tudo bem, só que era difícil. Eu me lembro de uma matéria que eu fiz com o prefeito de Guarapuava, que por ética eu também não vou dizer, ele criticou aquele Almada, que era um cônsul que foi expulso do Brasil para o Paraguai. E aí esse político, que era prefeito de Guarapuava, disse: se atacarem Guarapuava, vocês vão cercar eles, por exemplo, os viadutos da Serra? Seus soldados estão passando fome. E ele me deu essa matéria, sabe? E eu pus no ar. E por um motivo, por outro, o operador, que também por ética, eu não vou dizer quem, apagou na fitinha. E eles pediram a fita. E eu procurei essa pessoa, esse prefeito, e ele repetiu tudo. Esse ele foi sincero. E eu levei. Só que eles já tinham gravado o quartel e colocaram. O assunto era o meu, mas as palavras eram outra. Entendeu? Ah, já me chamaram a atenção. E eu fui sincero, digo, olha, foi apagada a fita. Aí eles acharam que eu fui tão sincero que convidaram o diretor da rádio que eu trabalhava, eu também, para almoçar com eles. Então, eles eram duros e, ao mesmo tempo, flexíveis. Humanos, né? Mas muita gente, até hoje, critica ainda que eles não eram humanos, né? Mas tinha que seguir aquela regra. Então, essa é a ditadura militar. A gente sabendo como é que funcionava, a gente já tomava as precauções. Agora, quem sofria mais, na realidade, eram aqueles que iniciavam. Aí a gente precisava estar, veja bem, vai lá, faz assim, vai lá, faz assim, e era a maneira, ditadura imprensa. Fazendo um termo comparativo, é claro que a censura, para vocês que estão fazendo jornalismo, não é boa para ninguém, porque ela limita. Mas, por outro lado, é boa também, é bom também, porque ela corrige. Ela faz você pensar antes de fazer determinadas coisas. Porque não era só censurado. Ia preso. Sob condução, com essas condições que eu falo hoje coercitiva. Eu nunca fui. Não. Algum amigo do senhor foi? Foi. Teve muitos que foram. Que eu também aqui prefiro, se vocês me perdoarem, por causa da pessoa, não dizer o nome, mas foram. Mas era radialista de comunicação. E teve, inclusive, um que nunca mais nós vimos. Sumiu.